nesta sexta semana, a penúltima semana da Páscoa, para completarmos as grandes festividades da ressurreição de Jesus e da nossa. É muito fácil para todos nós pensar que Jesus venceu a morte, saiu vivo do sepulcro. Mas nem sempre nos convencemos de que vamos fazer a mesma coisa. Todos os dias tem enterro. Todos os dias nós encaramos a morte. Fragilidade, enfermidade, tribulação, violência, comida errada, milhares de ameaças mortais. E aí? Porque estamos nesse chão, é claro. A morte é uma realidade deste chão. E nós a caçamos com a mão. Porque nossos pais preferiram ouvir a serpente, símbolo do mal. Toda a razão da Páscoa, além da ressurreição de Jesus, é a nossa. O Israel que Deus quer é aquele Israel que Deus queria lá no paraíso. Um povo que durasse, tivesse uma vida perene. Então é claro, irmãos e irmãs, que está no centro da fé católica a fé na própria ressurreição. E se não cremos, estamos fazendo uma bela palhaçada, como diz São Paulo, capítulo 15 da 1 Coríntios. Agora, como crer e de que jeito? É claro que não voltaremos para o chão. Vamos ser devolvidos para a terra. Mas vamos tomar posse de uma nova terra. O Israel que saiu do Egito não voltou para o Egito. E voltar para o Egito consistia numa agressão ao Senhor, que tirou o seu povo da escravidão. O Senhor não admitia que voltassem. Como também o Senhor não admite que qualquer um de nós, que tendo sido sepultado nesta terra, volte para ela. Não existe volta. Nenhum feto volta para o útero e se voltar, morre. Quando você é parido, é o mundo que te acolhe. Se for bem acolhido, você vai viver. Se não, você já morre logo. Então, do parto não tem retorno. Não tem. O parto só gera para diante e para baixo. Todos nós mergulhamos de cabeça neste mundo. Quando o bebê está virado, ele está ameaçado de morte. Então, irmãos e irmãs, apliquemos isto ao mistério da fé. Aqui nós estamos numa gravidez, numa gestação. Toda vez que banhamos uma criança ali na piscina batismal, cremos
que ela nasce de novo, gera-se um novo feto para este chão. E este feto vai ser gestado até o dia que Deus quiser chamá-lo, vem cá, pode nascer, está na hora. Que é o serviço que a igreja faz para os enfermos, aqueles enfermos que estão já condenados à morte, a gente chama entre aspas, veja a visão errada, condenados à morte. A igreja vai lá e fala: acolhe a vontade do teu Deus, você nasceu para este novo parto, que vai te mergulhar num outro mundo. E que mundo é esse? É loucura? É ilusão? É outro mundo igual a esse? Não é. São Paulo é categórico. Ninguém viu, ninguém pensou, e a cabeça humana não dá conta de entender o que Deus preparou para nós, que é a novidade daquela vida. Mas porque ela é uma novidade, então não vamos crer. Então seremos belos encenadores, teatro. Jesus ressuscitou, foi visto, como diz São Paulo, por mais de 500 pessoas. Depois não apareceu a mais ninguém. Aquela vida nova é esta que nós queremos, é esta que devemos sonhar e esperar. Seremos como ressuscitar. Quais são as qualidades ou as características do ressuscitado Jesus? Imortal, invisível, totalmente livre, presente onde Ele quiser. E agindo e atuando em todos que crerem nele. Com um corpo totalmente livre, porque um corpo espiritual, o que é um absurdo filosófico, mas para a fé a filosofia não é nada. Um corpo espiritual. Nós não seremos igualados com uma pilha de tijolos. Cada um será você, inteiro, perfeito, completo, superadas todas as dores, todas as marcas da vida no chão, toda miséria, toda morte. A morte não vai mais existir. Porque é assim que é para Jesus. Então nós estamos celebrando este mistério. É claro que para nós é o maior desafio é crer na nossa ressurreição. Começaremos uma vida nova como um bebê que acaba de sair do útero da sua mãe. Só que essa vida nova já começou no batismo. Somos batizados exatamente para isso. Enquanto estamos nessa gestação, então devemos fazer o melhor esforço para que aquele parto daquele dia seja um parto feliz. Por isso a igreja conforta as pessoas que estão naquele momento,
Por isso ela tenta incutir na pessoa que o melhor está para vir. O melhor não é ficar, o melhor é ir. Então, esta é a novidade da Páscoa, que celebramos por 7 semanas, para aprendermos a entender este grande mistério. E não seremos misturados, não seremos igualados. Veja bem a segunda leitura de hoje, que aquela menina fez. Eu vi a nova Jerusalém, que não foi feita por mãos humanas, descendo do céu, enfeitada como uma noiva para o seu esposo. E descreveu a nova cidade: 12 portas, 12 fundamentos, uma muralha. O sol não precisa mais, o mar não existe mais, a morte foi, porque nessa cidade o que vale é a vida. E não é uma vida pacata, sem sentido. É a plena vida. Lá no Creio em Deus Pai nós falamos assim: creio na comunhão dos santos. Então é uma vida de inteira comunicação, comunhão. Ninguém vai estar só. Ninguém vai passar falta. Tudo é abundante. É para essa cidade que nós estamos indo. A multidão que a preenche é incontável. Como Deus diz para Abraão: a tua descendência vai ser como os grãos de areia na praia do mar. Incontável. Aqueles que creem vão ser aqueles que estarão lá. E por graça de Deus, ouvimos a primeira leitura hoje. Assim que a igreja e o evangelho estava sendo anunciado, os judeus começaram a se opor, porque queriam que os pagãos primeiro se tornassem judeus, para depois se tornarem cristãos. Então, o que aconteceu? Paulo e os apóstolos se opuseram. Vocês imaginam que se eles tivessem conseguido isto, ninguém de nós estaria aqui. E se estivéssemos, seria uma sinagoga. Os homens de lá, as mulheres de cá, etc. Como em toda sinagoga até hoje. Porque os pagãos não eram admitidos ao povo de Deus. Mas Jesus veio para convocar todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Então, naquela cidade futura, estarão os judeus, diz o Apocalipse, 12.000 para cada tribo. Porque o 12.000 é um número sem conta, segundo a Bíblia. E os pagãos, que serão incontáveis, todos vestidos de branco, significa iluminados pela fé, que os fez entrar lá naquela cidade.
Então é isso que celebramos. Para essa cidade nós já começamos a viver. Amai-vos uns aos outros. Acabamos de ouvir no Evangelho. Ouvi a minha palavra. Onde eu estiver, vocês estão. Tudo isto eu vos falei quando estava. Porque em São João, Jesus que fala já é o ressuscitado. Tudo que eu vos falei vai se dar. Eu irei e voltarei. Para dizer, nesse meio tempo vocês têm tempo à vontade para se tornarem meus discípulos. Então o nosso empenho, irmãos e irmãs, é levar a sério esta palavra de Jesus. Praticar o único mandamento. Eram 10, agora é 1. Amar como eu vos amei. Então, que os ensinamentos da Páscoa nos ensinem a ser candidatos para aquela futura cidade, a cidade do céu, que é totalmente outra e não é igual a esta. Desta a gente usa símbolos, porque não sabemos como será, como diz São Paulo. Então que as lições das Páscoas, elas suscitem em nós não medo, mas uma esperança certeira e confiada. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.